Quando será que pode ocorrer uma mudança política no Brasil? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, antes de trazer aqui a pergunta, de fato, que eu mandei aqui no ChatGPT para ver quando que a política no Brasil poderia, de fato, mudar, eu vou dar uma olhada aqui em alguns dados, algumas informações sobre o assunto. Em breve vamos responder a pergunta. Então, começando pela notícia aqui do G1, que é uma notícia bem recente, que mostra aqui o alerta que os Estados Unidos fez, que a Embaixada dos Estados Unidos fez aqui no Brasil, alertando sobre o risco de sequestro. Então, basicamente, a Embaixada dos Estados Unidos atualizou as recomendações aos americanos aí e aumentou o risco de sequestro no Brasil. Então, a gente vê aí um problema crescente de criminalidade no Brasil, de inflação, de um problema político, um problema, enfim, a nossa moeda aí está perdendo valor com o passar do tempo. Temos diversos problemas aqui no Brasil, temos juro alto, temos inflação alta, temos muita corrupção, temos, enfim, vários problemas aqui no Brasil. É chover no molhado ficar citando eles. Você provavelmente já conhece muito bem a situação que o Brasil está e não estamos melhorando, então já faz tempo, né? Não é de hoje. Por outro lado, os Estados Unidos, então, classificou recentemente o El Salvador como o país mais seguro para viajantes, então ainda em 2025. Isso é muito curioso, por quê? Porque El Salvador era um país extremamente violento, o problema de segurança em El Salvador era muito grande, era um dos países mais perigosos aí da América, do mundo, inclusive, e basicamente a rota aí política em El Salvador mudou totalmente com o Bukele e hoje em dia, então, é um dos países mais seguros para viajantes aí, talvez do mundo. Então é muito interessante essa mudança política que aconteceu em El Salvador. Aqui agora falando de um vizinho nosso aqui na América Latina, falando da Argentina, a gente recentemente viu a Argentina com hiperinflação, com vários problemas aí depois de vários anos aí de peronismo na Argentina, e recentemente então o Javier Milei foi eleito presidente e agora é o presidente mais popular da América do Sul e várias mudanças estão sendo feitas. Então recentemente aqui a Argentina teve um superávit recorde de quase 19 bilhões de dólares, coisa que não acontecia aí há bastante tempo. E subsídios foram tirados, então aqui mais uma notícia que fala sobre o corte de subsídios do museu dedicado ao Che Guevara. Então, basicamente, essas políticas socialistas aí que destruíram vários países, inclusive a Argentina, estão sendo revertidas aí pelo Milei, então facilitando negócios, facilitando a geração de emprego, empreendedorismo na Argentina, tentando reduzir um pouco a burocracia. Temos uma mudança clara na política aí da Argentina. Aqui mais uma notícia, método Bukele, presidente de El Salvador, agora voltando para El Salvador, então, coloca 40% dos presos para trabalhar. Então, várias mudanças estão sendo feitas, principalmente eu acho que em El Salvador e na Argentina, são os países que eu estou mais de olho aí com todas as mudanças que estão acontecendo. E aqui também temos uma notícia aqui da Cruzoé, que fala sobre a redução em taxa de homicídios que recupera aí o turismo em El Salvador. Então, novamente, mais uma notícia de El Salvador. Então, temos uma movimentação clara aí na Argentina, em El Salvador, com a redução forte da criminalidade em El Salvador e com a melhora na economia na Argentina. Então, basicamente, o Milei está conseguindo reverter a tendência de inflação que estava altíssima na Argentina, tentando normalizar isso, reduzindo aí gastos públicos e por aí vai. E a pergunta que não quero calar, então, é quando que a mudança política, ou uma mudança política, pode acontecer no Brasil? Foi essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT. E a resposta direta é: o Brasil pode ter uma mudança política real a partir de 2026, mas só se houver antes uma mudança cultural profunda. Então, basicamente, aqui nessa análise, a ideia é entender cenários realistas, obstáculos e o que seria necessário para que uma mudança política verdadeira acontecesse. Então, ponto número 1 aqui, o ciclo eleitoral mais próximo de 2026. Basicamente, o próximo presidente será eleito, então, em 2026. Governadores, senadores e deputados também serão renovados. Se houver forte mobilização cultural, digital e local, o novo ciclo pode começar
ali. Então, basicamente, a informação descentralizada vem mudando bastante a política. Os políticos e burocratas mais tradicionais, digamos assim, do mainstream, estão tendo dificuldades, porque antigamente era muito mais fácil controlar a narrativa, aí basicamente controlando os poucos veículos de mídia. Então, se temos um número menor de veículos de mídia, poucas emissoras de televisão, jornal, por aí vai, é muito mais fácil aí cooptar essas instituições e controlar a narrativa, mas se a informação é descentralizada e a verdade aí ela passa a ser exposta pelos indivíduos, é muito mais fácil controlar a narrativa. Então hoje em dia podemos pegar no celular e ver o que está acontecendo em um país, porque alguém postou um vídeo, uma informação no Twitter, podemos ter acesso a várias opiniões, vários pontos de vista e conseguir discernir aí o que de fato é verdade e o que não é, coisa que era muito mais difícil antigamente. Então, mesmo em locais mais remotos, as pessoas conseguem gravar vídeos e comentar em tempo real o que está acontecendo do ponto de vista aí do indivíduo. Não precisa passar por uma grande organização aí com vários setores e com mais burocracia para que a informação chegue nas pessoas. E claro, né, como sempre aconteceu, existe muita desinformação, sim, mas isso sempre aconteceu, mesmo com a mídia centralizada, a desinformação não é de hoje, a mentira não é de hoje, mas hoje em dia pelo menos temos a possibilidade aí de ter uma variedade muito maior de opiniões, de informações, e podemos aí, por conta própria, discernir o que faz sentido e o que não faz sentido, o que é propaganda. Então, de fato, interessante esse ponto. E daí o que o ChatGPT coloca aqui, então, que basicamente trocar um presidente não muda o sistema. O que importa é a base cultural que elege essa liderança. Então talvez ali a questão política, ali, os políticos que a gente conhece, talvez sejam a ponta do iceberg de um sistema político e burocrático muito maior aí. Por trás disso. Mas eu acho que provavelmente ele vai falar sobre isso então. Ponto número 2. Por que a mudança no Brasil ainda é lenta? Basicamente, porque a gente tem alguns obstáculos aqui que ele menciona. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele coloca também o Estado inchado e aparelhado como um obstáculo. Basicamente, milhares de cargos comissionados, estatais e sindicatos dependentes. A população é independente, então milhões de pessoas que vivem de auxílio, concurso e INSS ou emprego estatal, então população muito dependente aí do Estado. Uma imprensa comprada e militante, olha só, é o que o ChatGPT coloca aqui nesta pergunta, então narrativas distorcidas e medo fabricado. Ele coloca também como obstáculo um sistema eleitoral viciado, então a gente tem um fundo eleitoral bilionário, barreiras para candidatos independentes e a falta de educação política real. Então a população vota por emoção, não por princípios. E quando a gente fala de política, a gente tem muito em mente, então, a política partidária de hoje em dia. Mas a questão da política já era discutida por Platão e Aristóteles. Então, na verdade, a política aí, do ponto de vista mais filosófico, ela é muito mais ampla e muito mais abrangente. E quando a gente fala, basicamente, de como é que as pessoas podem conviver em sociedade, visando uma convivência que faça sentido, que respeite alguns princípios morais, isso pode ser muito mais elevado do que a política partidária. Então é importante não ficar preso aí simplesmente quando a gente fala de política, não ficar preso simplesmente na noção de política partidária, que é o sistema que a gente tem hoje, mas que é algo pequeno em relação à política real e de forma mais ampla, a forma mais ampla do tema, certo? Bom, ponto número 3 aqui, quando que começa a mudança real? Então, basicamente, ele coloca aqui quando a cultura muda, e, no caso, a cultura muda antes da política. Então, interessante, acho que até faz sentido. Bom, então o que pode acelerar isso? Uma crise fiscal ou econômica severa, com inflação, previdência e colapso cambial, que é algo que já está sendo discutido hoje em dia aqui no Brasil. Traição política visível, a máscara cair de vez. Enfim, claro, a gente já viu antes, né, a gente tem vários grupos de poder em Brasília, basicamente se um grupo de poder ele briga com outro grupo de poder, podemos ter uma mudança política. Outro ponto aqui, crescimento de influenciadores independentes com discurso sólido, então a informação descentralizada, não à toa querem tanto censurar a informação descentralizada.
Mobilização local, vereadores, prefeitos, associações, escolas, enfim, isso aqui é a questão política mais partidária, certo? Então só haverá mudança nacional quando houver líderes locais alinhados com ideias sólidas. Essa frase que me lembrou muito os sistemas mais próximos aí de política. Então, por exemplo, na Suíça, a gente tem uma gestão muito mais local. Então existem cantões e a gestão ali é muito mais próxima, então muito mais importante aí, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem Brasília, longe de boa parte dos habitantes aí do Brasil, com um poder muito grande. Na Suíça, por exemplo, a gente tem o oposto disso, a gente tem um país muito menor, com uma gestão muito mais local, muito mais descentralizada, o que permite uma concorrência muito maior, e isso me parece muito mais interessante em relação ao sistema atual que a gente tem, certo? Bom, ponto número 4 aqui, cenários de tempo para mudança política real. Então, tipo de mudança, uma mudança mais superficial, aqui apenas troca de nomes, prazo estimado 2026, então requisitos aqui que ele coloca: voto útil, rejeição momentânea. Seria apenas aí uma mudança talvez um pouco mais superficial para 2026. Um tipo de mudança aqui, reformista parcial, o ChatGPT coloca com prazo estimado entre 2026 e 2030, com a eleição de um outsider com congresso dividido. Ele coloca aqui, então, novamente falando da questão da política mais partidária, e uma ruptura sistêmica, ou seja, um Estado mínimo, uma moeda sólida e uma liberdade real. Então, só seria viável aqui na análise do ChatGPT entre 2030 e 2040. Então seria necessário aí como requisitos uma mudança cultural, uma crise real e uma nova liderança corajosa. Então interessante aqui a perspectiva do ChatGPT para um cenário de mudança política no Brasil, então colocando como uma mudança um pouco mais sólida, um pouco mais relevante entre 2030 e 2040. Lembrando que isso pode não acontecer, a gente tem problemas no Brasil, problemas políticos, no mínimo desde a República, então não é de hoje aí os problemas políticos no Brasil. Bom, o que você pode fazer enquanto isso? E aqui, lembrando, né, vamos dar uma olhada. Bom, descentralize sua vida. Renda, educação e moeda. Eduque as pessoas ao seu redor, família, amigos, seguidores. Forme alianças locais com quem compartilha valores. E pare de esperar a salvação vindo de cima, ele coloca aqui, mas na verdade salvação, claro, a salvação verdadeira depende de Deus. Mas então eu mudaria essa frase aqui, né? Pare de esperar a salvação vinda de Brasília, certo? E lembre-se que a salvação é individual. Políticos e burocratas não vão resolver a sua vida. Você mesmo terá que fazer isso, e você pode aí tentar fazer o bem independentemente do resultado. Aí, se você vai ganhar ou não a batalha, como já diria Olavo de Carvalho, faça o que é certo, independentemente aí dos resultados dos seus esforços. Você deve sim, por uma questão moral, tentar fazer o que é certo. Bom, então qual seria a conclusão aqui? A mudança política no Brasil pode começar em 2026, mas só será real se for precedida por uma mudança cultural, econômica e moral. Trocar um nome no cargo não adianta. O que muda o Brasil de verdade é o brasileiro que muda a si próprio primeiro. Eu achei bem interessante aqui essa análise política aqui do ChatGPT, dado que a pergunta foi apenas quando que poderia haver uma mudança política no Brasil. Achei bem interessante aqui essa análise. Quero saber a opinião de vocês, então, nos comentários, o que vocês acharam, faz sentido ou não. Lembrando que nada disso necessariamente precisa acontecer, são vários requisitos, são várias condições que vem antes aí desses resultados que estão sendo previstos, ou desses cenários, melhor dizendo, mas enfim, eu achei bem interessante. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade novamente então na seção dos comentários. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã ou ainda hoje, se eu postar mais de um vídeo no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais.